De quem é? Bom dia. 24º dia, nosso último dia da série Vencendo o Temor a Homens. Essa é a parte 2. Então, bom dia que você que está entrando, bom dia você que assiste depois, ou boa tarde, boa noite. Bom dia, Jael, bom dia, Marina, mãe, bom dia, pai, bom dia, Juraci, Paula, Lica, Grande Eber, bom dia, Mariana, Paloma, bom dia, Simone, graça e paz para vocês. Nós estamos no nosso último dia da série Identificando o Temor a Homens, Vencendo o Temor a Homens. Na verdade, na parte 1, nós vimos como a palavra de Deus expõe e identifica temor a homens, uma experiência comum que a nossa sociedade chama de codependência. Não é a mesma coisa, mas muito que está por trás da experiência de codependência é o que a Bíblia descreve de temor a homens. Vimos aí então na parte 2 como que a palavra de Deus trata, nos ajuda, nos guia, lidera a vencer o temor a homens. E agora nós chegamos no 24º dia, nosso último dia, para justamente refletir sobre quem você é. Então, bom dia, Cléo, bom dia, Lourdes, Ana, bom dia, Lia, Júnior, sejam todos bem-vindos. Maria, bom dia. E abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 4. 1 Coríntios capítulo 4. Coríntios capítulo 4. Enquanto você procura e o restante do pessoal está entrando para a live, deixa eu dizer uma coisa para você. Na próxima terça-feira à noite, às 9 horas da noite, nós vamos ter uma live sobre mudança bíblica. Vamos refletir sobre pontos fundamentais de mudança bíblica. Eu acredito que se você tem acompanhado a série tanto de ansiedade, temor a homens, né? Coisas ficaram, eu vi que algumas pessoas mandaram mensagens dizendo que já estão incorporando mudanças, Deus tem trabalhado no seu coração, glória a Deus. Essa é a atividade da palavra de Deus. É isso que Cristo Jesus, Redentor, ressurreto, faz e opera na vida do seu povo. Sensacional. Porém, ficam lacunas, né? Parece que nós estamos sempre aprendendo mais do mesmo. Então nós vamos refletir sobre mudança bíblica, de uma forma mais geral. Por que nós devemos mudar? Quais são os recursos para a mudança bíblica? Qual é a cara do processo de mudança? Nós vamos refletir sobre isso na próxima terça-feira, dia 24, às 9 horas da noite, tá bom? Então eu sei que para algumas pessoas a mudança de horário é ruim, e eu sei também que para algumas pessoas a mudança de horário vai ser boa, não é? É interessante até um feedback que a gente recebe de gente que está em fuso horário diferente e que, olha, essa mudança de horário vai ser uma boa, eu vou conseguir ver ao vivo, né? Então, na próxima terça-feira. E aí nós encerramos, pelo menos por um tempo, as nossas devocionais na parte da manhã. E aí eu vou informando você que acompanha o canal aqui, acompanha o que a gente tem colocado, postado, quais são as novidades, o que nós estamos planejando em termos de recursos para que você continue caminhando com o Senhor. Lembrando que isso daqui são apenas apêndices, né? A sua vida integrada numa igreja local, você ouvindo sistematicamente, constantemente a palavra pregada pelo seu pastor. Esses são recursos que Deus usa grandemente para a transformação da vida dos seus filhos, tá bom? Então bom dia mais uma vez, quem chegou, quem entrou. 1 Coríntios capítulo 4, vamos orar e aí nós mergulhamos no texto e refletindo sobre quem nós somos. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, aqui chegamos diante do Senhor e vamos ser expostos, ó Deus, mais uma vez pela Tua palavra, que revela quem somos, nos lembra de nossa condição e nos aponta para Cristo Jesus, que refez e nos recriou numa nova identidade. Renova em Deus em nossos corações a percepção de que somos servos, mordomos, ministros. E eu peço a Deus de que seja um tempo mais uma vez esclarecedor, conforme navegamos em Tua palavra, aplicando princípios, nos debruçando, ó Deus, no texto, porque estamos conhecendo alguém, o nosso Salvador, nosso Redentor. Cria, ó Deus, no coração do Teu povo
um temor saudável, legítimo e que nos guie em sabedoria. Em nome de Jesus. Amém. 1 Coríntios capítulo 4, versículos 1 a 4. Portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. O que se requer desses encarregados é que sejam fiéis. Pouco me importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo, embora em nada minha consciência me acuse. Nem por isso justifico a mim mesmo. O Senhor é quem me julga. Que todos nos considerem como servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. O que se requer desses encarregados é que sejam fiéis. Portanto, pouco me importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo, embora em nada minha consciência me acuse, nem por isso justifico a mim mesmo. O Senhor é quem me julga. 1 Coríntios, capítulo 4, versículos 1 a 4. Bom, nós temos alguns ritos sociais. Quando nós nos encontramos, quando nos conhecemos, algumas perguntas seguem naturalmente como um desses ritos sociais. Como, por exemplo, o que você faz? Quando você conhece alguém, uma das primeiras perguntas que surgem é justamente com relação à nossa ocupação. O que você faz? Obviamente não tem nada de errado em perguntar o que alguém faz. O problema é como muitas vezes nós resumimos a identidade de alguém com relação à sua ocupação profissional. Reflete então nossa tendência de atribuir valor de uma pessoa com base no trabalho ou papel que ela desempenha. Alguns são médicos, outros são canadores, alguns são engenheiros, advogados, do lar, pastores e assim vai. Então nós colocamos uma categoria apropriada baseado na nossa cultura econômica atual. 1 Coríntios é escrito dentro de um contexto onde a igreja apresentava uma série de problemas e um deles era a divisão baseada numa cultura de celebridade cristã. Interessante, hoje nós vivemos essa cultura de celebridade de uma forma intensa e profunda, mas ela não é novidade. Lá em 1 Coríntios nós vemos que os próprios coríntios estavam lutando com isso. Eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo. Os crentes estavam infectados com essa cultura e percepção de celebridade. Mas a Cristo a quem eles seguiam não estava dividido. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 13, o apóstolo Paulo deixa claro de que o nosso Salvador, o nosso Senhor, não está dividido. Assim, depois de recordar os coríntios que só Deus recebe o crédito, porque é Ele quem promove o crescimento, capítulo 3, versículo 7, Paulo então instrui como que o seu público deveria vê-lo e os demais mestres. Bom, ele havia agora exortado, ele havia dito que Cristo não está dividido, é Deus quem produz o crescimento. Então eu pergunto para você, como é que vocês vão enxergar os mestres, Paulo, Pedro e os demais? Como enxergamos ocupações? E aí ele descreve como servos de Cristo e como mordomos. São duas qualificações, são duas descrições que colocam o peso no lugar certo. Servos servem a agenda do seu mestre. Mordomos gerenciam, administram o que não lhes pertence. Pertence a outros. Então, tanto o servo quanto o mordomo são meros instrumentos de alguém que de fato está fazendo algo. Servo trabalha na agenda do seu mestre e mordomo administra recursos do seu mestre. Nós não somos apóstolos como Paulo, mas vamos fazer bem seguindo o seu exemplo aqui.
Antes da sua ocupação profissional, dessa cultura econômica, você é servo, você é mordomo. Servo trabalhando com os objetivos do mestre, mordomo administrando os recursos do mestre. Sejam eles de qual ordem, recursos humanos, materiais, do seu tempo. Nós não somos de nós mesmos. Fomos comprados pelo precioso sangue. Então precisamos parar e refletir que nossa identidade, embora tenha vários aspectos, fundamentalmente quanto à nossa ocupação, é definida por servo e mordomo. Lembre-se de quem você é. Alguns anos atrás lançou-se o desenho animado O Rei Leão, uma febre, não é? E além de uma série de aspectos interessantes no próprio filme, nós vemos que Simba passa por uma crise de identidade. E então os espíritos da África, os astros dos céus, o recordam: Simba, lembre-se de quem você é, com a voz de Mufasa, não é? Seu pai. Lembre-se de quem você é. Simba esqueceu quem ele era. Ele era o leão. Ele era o Rei Leão. Só que ele vivia como um javali ou um suricato. Ele precisava lembrar quem ele era. Ainda de uma forma muito mais profunda, quando eu e você esquecemos quem somos, operamos e vivemos de um jeito diferente. Quando esquecemos que somos servos, quando esquecemos que somos mordomos e buscamos lugares de proeminência numa cultura de celebridade, começamos a caminhar escravos do temor a homens. Então lembre-se de quem você é. Lembre-se de quem você é. Aliás, hoje nós estamos encerrando uma série de devocionais. Você pegou aspectos práticos, alguns deles em particular nas últimas semanas falaram justamente de imperativos, ordens que nós somos chamados a obedecer a fim de crescer no temor do Senhor. Mas nós poderíamos fazer devocionais todos os dias, mais de uma vez por dia, falando de ordens que precisamos seguir, mas se não existe um coração disposto a obedecer, se não existe um coração disposto a temer alguém maior e melhor, Jesus Cristo, nosso Deus que está nos céus, nós vamos continuar patinando. Você precisa lembrar quem você é. Porque antes dos imperativos existem os indicativos. Antes das ordens a serem cumpridas, existem o estado que reflete a obra do Senhor Jesus Cristo em meu lugar. E você é servo, você é ministro. Você é servo, você é mordomo. Por quê? Porque Jesus é o mestre. Ele é o bom mestre. Por quê? Porque tudo que temos foi dado por Ele. Então você é bem mais do que o seu trabalho ou a sua atividade econômica. Seja você um desempregado procurando emprego, seja você do lar, seja você um advogado, engenheiro, seja você um autônomo, comerciante, você é bem mais do que a sua atividade econômica. Fundamentalmente, então, o nosso papel não está enraizado no nosso rótulo, mas está enraizado em Cristo Jesus. E essa é a âncora inabalável, esse é um fundamento inabalável, a âncora que nos sustém em momentos em que oscilamos diante de circunstâncias adversas e diversas. Então não importa muito o seu rótulo, mas sim como você anda no palco do seu rótulo. Não é à toa então que Efésios capítulo 4, deixa eu ler para você, Efésios capítulo 4, o apóstolo Paulo nos chama a atenção para ver prudentemente como que nós andamos. Como é que você anda? Efésios capítulo 4. Isso, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. A maneira como andamos importa, e andar é justamente como uma essência toma forma. Então, uma vez que nós fomos comprados por precioso sangue de Jesus, andemos de maneira digna dessa vocação. Efésios capítulo 4, versículo 1. Diante do que Cristo fez por você, ande de forma coerente, e temor a homens não é uma delas. Quando tememos a homens, nós estamos vivendo de maneira incoerente com aquilo que Cristo Jesus fez
por nós. E o que eu acho fascinante na palavra de Deus, e em particular a maneira como o apóstolo Paulo destrincha, obviamente movido pelo Espírito Santo, as implicações da nossa teologia, é que nós somos servos, mordomos, como resultado da atividade do Espírito Santo em nossos corações, aplicando a obra de Jesus Cristo de redenção, porque Deus Pai, na eternidade passada, nos escolheu. Então, como portadores da imagem de Deus, nós temos a capacidade, com a ajuda de Deus, de refletir como Deus se parece em qualquer papel que desempenhamos. Seja você um advogado, agora é exercer a advocacia, exercer a aplicação das leis, o direito, com uma mentalidade de servo e mordomo, no caráter de Cristo. Se você é um engenheiro civil, mergulhado em cálculos, projetos, execução de obras, que tudo seja feito para a honra e glória do Senhor. Seja você um pedreiro, seja você um mestre de obras, usando as mãos que o Senhor lhe deu, que tudo que foi feito, que tudo que lhe foi dado, seja feito como servo e mordomo. Seja você do lar, os trabalhos repetitivos e eternos, que parece que não se cansam, mas você já está cansada. Lembre-se, servo e mordomo. Seja você um pastor, seja você um estudante, tudo é para o Senhor. E a maneira como nós andamos é diferente, porque Jesus nos alcançou. Somos mordomos. Reconhecemos que tudo nos foi dado. Tudo que temos, tudo que somos, não é para que a gente use isso, para que usemos para a nossa agenda ou para a nossa glória. Nosso objetivo é ser fiel ao serviço de Deus. E para isso você precisa desvincular crédito de glória. Porque por vezes nós fazemos beicinho porque não recebemos o crédito de coisas que são feitas. Mas não importa quem recebe o crédito, desde que Deus receba a glória. E é esse o coração do servo e do mordomo. Ele se regozija quando Deus é glorificado. Às vezes, até através de você, por muitas vezes, através de quem está do seu lado. Então nosso coração cresce no temor do Senhor, numa lembrança constante de quem somos, servos e mordomos. É óbvio que nossa identidade é rica, abrangente, tem muito mais sobre quem você é em Cristo Jesus do que servo e mordomo, mas não menos. Mas não sem serviço, sem mordomia. Então nosso objetivo deve ser fiel no serviço de Deus, cumprir a agenda dele com os seus dons, para a sua glória e para o bem de outras pessoas. E saber quem você é libertador. Lembre-se de quem você é. Agora não responda como o rei mais importante das planícies da África. Responda mediante a obra do Rei Redentor em seu lugar. Isso vai fazer diferença. Então a pergunta para você. Onde você procura por seu valor ou significado? Onde você encontra valor e significado? Quanto mais buscamos a nossa identidade no nosso trabalho, mais nos tornamos escravizados ao temor a homens. Porque agora você atrela a sua identidade ao seu desempenho profissional, ao seu desempenho em termos de atividade. Daí brotam várias comparações. Seja você um profissional buscando crescer na hierarquia dentro da empresa, seja você uma dona de casa, um do lar, mãe, observando o desempenho das outras mães, observando fotos nas redes sociais e começando agora a se culpar porque seu filho não é tão brilhante quanto aqueles que são apresentados, nem estou dizendo aqueles que são, mas aqueles que são apresentados nas redes sociais. Muito cuidado onde você constrói a sua identidade. Você não é a sua performance, você é o que Cristo Jesus fez por você. Pode parecer uma coisa muito grande ser avaliado pelos outros. Pesado. Então, novamente, 1 Coríntios 4:3. Será que não seria libertador dizer junto com Paulo?
Pouco me importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano. Isso aqui não é uma versão cristã de o que vem de baixo não me atinge. Não é esse espírito barraqueiro, esse espírito ainda centrado em si mesmo. O que Paulo descreve aqui é real, de que só o Senhor irá nos julgar mediante a palavra de Deus. Nós sequer iremos nos julgar, somos confusos na compreensão de quem somos, por isso o justo vive pela fé. Então imagine-se em pé diante de Deus no dia do juízo. Naquele dia não terá importância o que seu colega de trabalho ou de classe, vizinho ou amigo pensam de você. Porque só você vai responder pelo que você fez. Então como seria procurar servir outras pessoas, como Deus quer que você faça, ao invés de tentar impressionar outras pessoas? Vamos buscar servir pessoas, não impressioná-las. Peça que Deus lhe dê a perspectiva eterna para ver a opinião dos outros como uma coisa pequena e o julgamento de Deus como uma coisa grande. Deus é melhor. Deus é digno. Não é? Deus é digno. Deus é digno da nossa adoração, da nossa caminhada. E foi só Jesus que morreu por você. Então vamos viver para Ele. Temor a homens é uma praga. É uma praga que desvia o nosso foco de compreender mais sobre o nosso Senhor e Salvador. Vamos fazer isso morrer, nutrindo em nossos corações o temor do Senhor. Crescemos no temor do Senhor, sim, buscando mais do Senhor na sua palavra. Crescendo em comunhão com os santos, uma comunidade, igreja, ouvindo a palavra de Deus, crescendo com o povo de Deus, para a glória de Deus. E assim nós chegamos ao fim dos nossos 24 dias sobre temor a homens. Fizemos 12 dias na parte 1, identificando o temor a homens, codependência, onde a palavra de Deus escancarou o temor a homens nos nossos corações. Na parte 2, nós vimos e falamos sobre como a palavra de Deus nos ajuda a vencer o temor a homens. Grande parte de tudo aquilo que foi trazido foi através desse livro aqui, Temor a Homens, Priorizando o Senhor. Algumas adaptações foram feitas, algumas inclusões foram feitas, mas eu sugiro, recomendo a leitura. São 31 dias, nós fizemos apenas 24 aqui, então eu sugiro que você compre, faça o restante, adquira o livro, distribua. As pessoas precisam, nós precisamos aprender a pensar nossa fé de forma prática. Não é pragmatismo, né? 5 passos para tomar a sua vida nas suas rédeas. Nós estamos falando de a praticidade da palavra de Deus. Jesus Cristo fez o que fez na cruz do Calvário para você viver diferente, andar diferente. E isso tem uma cara prática. Estamos aprendendo isso, tá bom? Terça-feira, se Deus quiser, às 9 horas da noite, nós vamos falar sobre mudança bíblica. Então aqui mesmo no canal do Instagram, @SachaMendes, divulgue, fale. Daqui a pouco nós vamos subir a uma divulgação, uma publicação de divulgação. Você pode compartilhar às 9 horas da noite, terça-feira. Vamos falar sobre mudança bíblica. Eu abri ontem a caixinha de perguntas, algumas perguntas já chegaram. Se você tem algum comentário, alguma pergunta para ser feito referente à nossa série Temor a Homens, coloca lá. Nós vamos então responder, caminhar sobre isso, com isso. Tá ok? Meus irmãos, é isso. Muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado pelo seu tempo, interação, palavras de encorajamento. E assim nós seguimos como povo de Deus, ainda dispersos, micro-reuniões nas nossas assembleias locais, mas aguardando o bendito dia em que Jesus vai nos reunir e todos, numa só voz, vamos cantar glória a Deus, bendito seja o Senhor, que nos resgatou das nossas mazelas e uma delas, o temor a homens. Vai haver o dia em que nós vamos estar livres, completamente livres da presença do temor a homens. Já estamos livres do poder do pecado, do temor a homens, e vamos estar livres da presença do pecado, temor a homens. Amém? Vamos orar. E aí nós partimos para mais um dia. Hoje é sexta-feira.
sexta-feira. Hoje à noite, alguém mencionou aqui, eu vou estar na conferência Metanoia, uma conferência organizada por um pessoal de Manaus, um evento totalmente online, se eu não me engano, totalmente gratuito também. Então fique ligado à Metanoia. Nós vamos falar sobre vocação, dar um panorama para você sobre o que é o plano de Deus para a nossa vida, o que significa viver para a glória de Deus. Na sequência, se não me engano, o Heber Júnior vai trazer uma reflexão sobre vocação de uma forma mais específica. Então vamos que vamos. E Deus abençoe vocês e Jesus vai na frente, tá bom? Vamos orar? E aí nós encerramos por hoje e a nossa série. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, aqui chegamos diante do Senhor, reconhecendo quem o Senhor é e como isso define quem somos. Nós somos servos e mordomos. Muitas vezes queremos viver como senhores. Então nos escravizamos na opinião de pessoas, buscando sermos o centro de tudo que acontece. Isso dá errado. Isso é pecado e nós confessamos diante do Senhor. As nuances disso são tantas. Inveja, comparações, tristeza pecaminosa quando não temos o que queremos. E confessamos tudo isso e pedimos que o Teu Santo Espírito revele em nossos corações mais e mais dessas manifestações às quais nós somos chamados a fazer morrer, e não só elas, mas a raiz disso, o temor a homens. Conduz, ó Deus, Teu povo, dando passos de coragem, vencendo o pecado, em meio muitas vezes ao desânimo, porque convivemos na presença do pecado. Mas a Tua palavra nos dá uma esperança viva, real, e apenas questão de tempo, onde estaremos completamente livres da presença do pecado. E até lá, capacita-nos, Senhor, a nos purificar. Porque um dia seremos como o Senhor é. Isso é certo. Enquanto esse dia não chega, que nossos corações encontrem descanso no Redentor das nossas almas, Jesus Cristo. É no nome precioso dele que nós oramos. Amém. Deus abençoe. Até mais. Tchau, tchau.